Pasme, Águas do Arrudas. No meio da rua, de olho no rio. Você que nos acompanha na rádio UFMG Educativa. Esta é a segunda temporada do Pasme, Águas do Arrudas, um programa que a gente criou pedalando e olhando para os rios de BH. Oi, eu sou o Kaká. Eu sou o Metal. E eu sou a Miri. O programa de hoje vai te transportar para dentro de uma sala de aula. Convidamos o professor Lucas Oliver para falar sobre a geografia dos rios de Belo Horizonte. Logo no início, ele provocou os estudantes com uma pergunta simples, mas fundamental para pensar a cidade e a sua relação com os rios. Quando eu falo natureza, o que vem na cabeça de vocês assim? A turma respondeu com timidez. Árvores, serras, bichos, chuva. Vocês acham que um rio é uma coisa natureza? Sim. Vamos lá. O rio Arrudas, então, ele é natureza? Vocês olham para o rio Arrudas e conseguem enxergar ali ele como algo da natureza? O microfone não captou a resposta com clareza, mas uma estudante trouxe uma percepção reveladora. Eu nem sabia que isso era um rio. Em seguida, outro estudante completou. Eu não sei onde estão os rios. As falas, simples e espontâneas, acabam expondo algo mais profundo, o distanciamento crescente entre a cidade e seus rios. E aí então a questão que é legal, né? A gente não sabe onde estão os rios, mas eles estão... O Lucas é formado em Geografia na UFMG, fez um mestrado na Faculdade de Educação e atualmente é professor de Geografia no ensino médio na rede estadual e faz doutorado em climatologia. Ele conduziu a palestra utilizando a projeção do Google Earth no telão, navegando pelas imagens de satélite em tempo real. Mas ele fez algo muito revelador. Sobrepôs a camada da hidrografia de Belo Horizonte na imagem de satélite e foi mostrando os rios que a gente não vê. Então aqui no campus, ó, tem um rio passando aqui. Vamos GC esse prédio aqui. Aqui, ó, perto da praça, tem um rio aqui embaixo, ó, tá passando aqui. Ele vai seguir. E a gente nunca viu ele. Vocês já viram ele? Eu nunca vi. E ele tá aqui. Ele vai nascer aqui lá no Caiçara. Ele vai passar embaixo do anel. Passar aqui. E vai passar embaixo do aeroporto da Pampulha e vai cair aqui no Onça. Para quem não sabe, o Onça é o ribeirão irmão do Arrudas. Enquanto o Arrudas atravessa as áreas oeste, centro-sul e leste, o Onça atravessa as áreas noroeste, norte e nordeste de Belo Horizonte. Os dois desaguam no Rio das Velhas, o Arrudas em Sabará e o Onça em Santa Luzia. A gente já falou por aqui como os rios foram importantes para a escolha do local para construir a nova capital de Minas Gerais no final do século XIX. O Lucas também falou sobre isso na aula. Eu acho importante a gente pensar nisso, né? O rio é uma coisa natural. A gente só escondeu ele. Então isso é uma coisa importante, acho, de começar a pensar sobre os rios da cidade. Por quê? Porque o fato da gente não vê-los não quer dizer que eles não existam. Ele contou uma história da infância, para mostrar como os rios da cidade passam despercebidos, mesmo estando ali o tempo todo. Eu, quando era criança, eu morava, vou mostrar aqui, eu tenho na divisa de 2 bairros, o Cidade Nova com União. Morava nessa rua, e eu morava num prédio de frente para essa rua, que é a Rua João Arantes, que é um rio. Eu lembro que quando chovia forte, a rua sempre inundava. E o pessoal chamava de rio, falava assim, a rua virou um rio. Quando eu cresci, eu descobri que aquela rua não tinha virado rua, ela era um rio, e a gente só tinha ficado em cima do rio. E sempre inunda. Aí eu ficava pensando, pô, que engraçado assim, né? Depois que eu descobri que era um rio, foi muito chocante para mim pensar que eu nunca soube que aquele era um rio.
E aí, quando eu fiz geografia aqui, eu comecei a descobrir que tinha um tanto de rio na cidade. E tem vários projetos hoje do pessoal que trabalha isso, né, que são rios invisíveis. Igual vocês falaram, eu nunca vi. Você pensar que tem esse tanto de rio, a gente nunca viu. Em um momento da aula, ele mostrou a Praça da Estação em 2008, quando o Arrudas ainda corria em canal aberto. Olha aqui, a apresentação, o rio Arrudas era aberto, tá? E aí, teve um momento que eles vão enterrar o rio e fazer o Boulevard Arrudas. Aí em 2011 acabou o rio. E na época, até quando vai surgir o movimento da Praia da Estação, né? Eu lembro que eu fiquei muito chocado. Pô, a gente matou o rio, né? Então a gente tem um ritual funerário comum de enterrar os mortos. Então acho que é por isso que eles estão fazendo isso. Tá com uma brincadeira, né? Mas enterrar o rio. E aí, todos os rios vão ser enterrados ao longo do tempo. Só que o rio não morreu, né? Assim, por mais que seja um desejo da nossa sociedade que ele, por algum motivo, morra e pare de atrapalhar o trânsito em nossa vida, ele está vivo. E quando chove muito, ele aparece. E toda vez que aparece, ele vai ser um problema, porque a gente está em cima do rio. Com o Rio das Velhas no mapa, ele mostrou pessoas morando muito perto do rio, mas ninguém morando em cima do rio, como acontece em BH. A gente observa pessoas morando muito perto do Rio das Velhas. Isso aqui é área de inundação. Só que não tem ninguém em cima do rio. Estou dando exemplo aqui porque a gente tem uma coisa na cidade, que eu vou mostrar aqui, ó. Todas essas áreas aqui, ó, que estão em azul, são áreas de risco de inundação. Ou seja, se chover forte, esse lugar vai alagar. Eles já são mapeados. Tem vários aqui, ó, sempre inunda. A gente chama lá Meiçá, na Serra, Francisco Sá aqui no Prado, que é um lugar que sempre inunda, e que agora aqui tem um sinal no Amazonas, não sei se já passaram por lá, que tem uma placa assim, em caso de vermelho, não avança, porque vai estar o rio vai estar em cima da rua. Isso é o quê? São áreas que a gente sabe que vai inundar. Tem solução? Não, porque a gravidade é uma lei universal, e a água é a coisa mais preguiçosa do universo, ela vai descer, ela não vai subir. Então ela vai ocupar esses lugares toda vez. Então não temos solução. O Lucas estuda climatologia e o doutorado dele é sobre esses eventos extremos de chuva na cidade e como que a cidade lida com esses eventos. Ele estuda esses alertas que a gente recebe no celular. E aí, na verdade, porque às vezes tem protocolos e meu campo de pesquisa seria o que eu estou lá denominando de climatologia política, que é como que a gente organiza em leis, em protocolos, essa gestão de risco das chuvas. Hoje em dia, por exemplo, quando tem uma chuva muito grande, a Defesa Civil fecha avenidas, né? Que nós vamos ver aqui que são rios e tudo mais. A solução que a gente arrumou, que é o que eu trago na minha pesquisa, a gente criou uma armadilha, né? Que é ficar em cima de um rio. Então a Defesa Civil faz o quê? Evita que a gente caia na própria armadilha, já que a gente não desmonta a armadilha. Porque é uma escolha. Metade do ano não chove. Né? Nosso clima é tropical, a gente está acabando o período chuvoso, né? Então agora de abril até outubro para de chover. A gente está reclamando que está chovendo, mas em setembro a gente vai reclamar que não chove. E é o ciclo natural, anual de reclamações, né? Então em setembro, ninguém vai estar lembrando que essas árvores vai inundar. E nem sempre inunda, porque as chuvas podem ser localizadas. E voltando no tema da natureza, ele contou que tromba d'água ou cabeça d'água é um fenômeno natural, mas que também acontece na cidade. Olha só. Não sei se vocês vão lembrar, em janeiro de 2020 foi um ano que choveu muito. Teve uma chuva que caiu na cabeceira do córrego do Leitão. Ele inundou, choveu tanto aqui em cima que essa barragem aqui, a barragem Santa Lúcia, ela transbordou e caiu em cima da rua toda. E desceu uma tromba d'água. Foi quando eu percebi que, na verdade, tromba d'água não tem só lá na cachoeira, lá na roça, lá, não. Cai na cidade. E é um problema sério, porque não dá tempo de você tirar seu carro. Vamos pegar num bem material, vamos pensar nas pessoas que podem ser arrastadas. E tromba d'água é isso, é uma chuva muito forte numa cabeceira que vai descer a água. Eu estou falando isso por quê? Porque a gente precisa lembrar
que por mais que a gente esteja na cidade e a gente esqueça que tenha rios, a gente acha que a natureza está fora da cidade, né? Não está. Tem rio na cidade, então tem natureza. Se chove na cidade, tem natureza. Por mais que a gente tende a achar assim que não tem, e tem pouca mesmo, né? Pensando assim, mas vai ter. Então, acho legal a gente estar sempre entendendo que a gente não tem como escapar disso. O sonho da modernidade fez a gente acreditar que ser humano e natureza eram coisas separadas, como se a cidade, a tecnologia e o progresso estivessem acima dos rios, das florestas e da terra. Esse jeito de pensar trouxe conforto e avanço para a sociedade, mas também criou uma relação de exploração, como se a natureza fosse um recurso infinito. Hoje, diante das crises ambientais, fica claro que separar o ser humano da natureza talvez tenha sido um dos maiores erros da nossa história. A nossa dica de hoje é o perfil do Lucas Oliver, onde ele faz as melhores previsões do tempo para BH e região. Procure por Lucas Oliver Geografia no Instagram e no YouTube e conheça o conteúdo que ele posta sobre geografia do clima e educação. A gente vai terminar o programa de hoje com uma sugestão do Lucas, a música Cidadão da Mata, de Baiano e os Novos Caetanos, grupo criado por Chico Anísio e Arnaud Rodrigues. É uma espécie de manifesto poético que contrasta um modo de vida simples e ligado à natureza com a lógica da cidade e do dinheiro. Em tom de crítica e ironia, a música valoriza a vida na mata como um espaço de liberdade, onde a natureza não é mercadoria e o ser humano ainda vive em harmonia com o ambiente. Meu rancho de palha, lá, lá. Meu campo de malha, lá, lá. Um rosto na talha, lá, lá. E a chuva na calha, lá, lá. Cidadão da mata, eu sou. Cidadão da mata, eu sou. Água na lata, tá, tá. A mesa tão farta, tá, tá. Perdido na data, tá, tá. Achei-me na mata, tá, tá. Cidadão da mata, eu sou. Cidadão da mata, eu sou. Um touro na raia, ia, ia. Um potro na baia, ia, ia. A gente não vai, ia, ia, ia. Qualquer um que caia, ia, ia. Cidadão da mata, eu sou. Cidadão da mata, eu sou. Acompanhe a gente aqui na Rádio UFMG, todas as sextas, 17 horas. E também no nosso Instagram, @pasme.arrudas. A gente está também no Spotify, no Deezer e na Amazon Music. Procure lá pelo Pasme, no meio da rua, de olho no rio. Até semana que vem. Valeu, pessoal! Até semana que vem. Cidadão da mata, eu sou. Cidadão da mata, eu sou. Meu rabo de saia, ia, ia. Pasme, águas do Arrudas. No meio da rua, de olho no rio.